Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria este privilégio em que Deus tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Presbítero Scofield, por favor, ore para nós e logo após nós estaremos louvando ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Quero cumprimentar a todos os presentes e a você que nos acompanha na rede social com a santa e gloriosa paz do Senhor. Me foi dada a oportunidade por orar. Pai amado, em o nome do Teu Filho Jesus, te rendemos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas graças, pelo Teu livramento. Pai, abençoa a nossa nação, o Brasil, Senhor. Abençoa o poder executivo, legislativo, judiciário da nossa nação. Abençoa também a nação de Israel. Abençoa todos aqueles que estão a caminho, Senhor. Abençoa os nossos pastores regionais, locais. Abençoa a diretoria da Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Senhor, te rendemos graças mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado, querido. Que Deus continue abençoando. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 48. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus volta, e o clarim de Deus a todos proclama, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, dos seus sepulcros vão ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero
sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, glória a Deus, é a nossa esperança. Aleluias. Vamos bem pertinho aqui, um pendão real, 46. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. A igreja, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostra, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Vamos ficar de pé? Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Glória a Deus. A você que ainda não tinha saudado, a paz do Senhor, que a graça de Cristo Jesus esteja presente no seu coração e na sua vida. Epístola aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Como a quantidade de membros ainda é um pouco inferior, eu farei a leitura sozinho, vós acompanheis nas vossas Bíblias o que Deus inspirou Paulo a nos escrever. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 8, tem como título A Nova Vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense em si mesmo, além que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um corpo de Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, seguindo a graça do que nos foi dado, se a profecia seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou ao que ensina, esmerece-se no fazê-lo, ou que exortação faça com dedicação, o que contribui com liberdade, o que o presídio dos dirigentes que erguem na misericórdia com alegria. Amém? Glória a Deus. Me foi dada a oportunidade de, junto com vocês, conversarmos com o pai, o diácono Adilson. Muito obrigado. Ah, sim, que me ajudou muito, trazendo latinhas para a gente fazer essa pequena reforma aí. Geralmente senta para aquela porta ali. Nessa semana ele perdeu o segundo irmão dessa Covid, dessa doença maldita que tem cefado muitos brasileiros, muitos parentes. Por essa razão, na primeira oração, eu pedi oração pela nossa nação, porque os dirigentes estão preocupados em fazer política e esquecendo que famílias de brasileiros têm chorado a ausência dos seus entes queridos. Então, que Deus venha confortar o coração do irmão Adilson, que traga a ele e toda a família dele o conforto espiritual e físico dessa separação, bem como também todas aquelas famílias que nós não conhecemos, mas elevamos a Deus agora esse pedido em oração. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor, essa pandemia que assola o nosso país, Senhor. Mais de 500 mil de brasileiros deixaram seus familiares, deixaram seu convívio, são muitos filhos que choram, são muitos irmãos, são muitos maridos, são muitas esposas, são muitos netos, Senhor, que lamentam a perda dos seus entes queridos. Senhor, entra com providência, ó Pai. Traga, Senhor, a tua cura a esses que se encontram nos leitos de hospitais, nas UTIs. Oh, Senhor, tem piedade, ó Pai. Entra com providência, Senhor, na nossa nação. Conforta, Senhor, o coração desses que infelizmente perderam os seus entes queridos. Te agradecemos, Senhor, porque ela passou por aqui e muitos vitoriosos nós nos tornamos. Oh, Pai, abençoa também todos aqueles que estão a caminho. Nos conceda de novo, Senhor, eternamente a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sou grato a Deus que há um ano atrás eu estava preso junto com a minha esposa. Eu estava no quarto da minha filha, porque a gente precisava manter distância, mesmo dentro de casa. Mas o Senhor nos deu mais um tempo de vida. Então nós queremos estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, né? Às 18h35, minha filha me ligou para eu buscar ela no serviço, né? Na carona que ela ganha até aqui no apoio. Eu vim correndo e deixei ela bem na esquina da nossa rua para que eu não chegasse atrasado,
né? E estamos aqui para adorar o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, né? Queridos, neste momento nós vamos adorar ao Senhor com dízimos e ofertas para manutenção na casa do Senhor. E quem estará louvando ao Senhor, o cantor Vander Moreira, neste momento. Ele vai estar adorando ao Senhor. E nós vamos servir ao Senhor, pois estamos precisando. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, alegria, prazer de poder louvar ao Senhor nosso Deus nesta noite. E eu vou cantar: Jesus é vida. É Ele que tem nos dado vida, nos dado saúde e pode restaurar aquele que está precisando que a sua saúde seja restaurada também. Jesus é vida. Jesus é vida. Posso pra você falar, até mesmo afirmar: Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Posso pra você falar, até mesmo afirmar: Jesus é vida. Jesus disse certa vez: eu sou a ressurreição e também a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, outra vez viverá. E todo aquele que vive e crê em Jesus nunca morrerá. Eu creio em Jesus, creia você também. Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Posso pra você falar, até mesmo afirmar: Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Posso pra você falar, até mesmo afirmar: Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Posso pra você falar, até mesmo afirmar: Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus
é vida. Posso pra você falar, até mesmo afirmar: Jesus é vida. Amém? Aleluias. Ele é vida. Ainda bem, né? Queridos, neste momento nós já vamos ouvir a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, né? Através do cooperador, irmão Leonardo. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, né, meus irmãos? Embora estar com o nosso coraçãozinho apertado pelo luto do nosso irmão, né? Nosso irmão Adilson. Mas todavia, o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, né, queridos irmãos? Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos ler nesta noite Atos 1, versículo de número 5 a seguir. E depois nós vamos ler também Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Amém, irmãos? Uma palavra que eu creio que vai falar aos nossos corações. Foi o que o Senhor colocou no meu coração também esta noite. Atos 1, a partir do versículo 6, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com ele os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém, queridos? Agora vamos ler no Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, para a nossa meditação. E havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o glorioso Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e a Saulo para uma obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, podeis assentar? Nós estamos diante de uma palavra muito profunda. Fiz questão de ler para nós nesta noite 2 textos. E é algo extraordinário, queridos irmãos, as promessas de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele manifesta ao ser humano de várias maneiras, de várias formas, mas o canal que Deus sempre usou, o meio que Deus sempre usou para se manifestar ao ser humano foi através das manifestações do glorioso Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que após a morte de Jesus Cristo, ele ainda ficou por espaço de 40 dias pregando e testificando das grandezas de Deus após a sua ressurreição. E a Bíblia Sagrada diz que eles partiram com seus apóstolos para o seu adeus por um instante. E a Bíblia diz que quando eles estão ali, alguém pergunta: Senhor, o Senhor vai restaurar a Israel? Veja que o cenário político de Israel naquele momento era de uma turbulência muito grande. E o ser humano sempre preocupou mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Não deu outra. Eles não perderam a oportunidade de questionar o Senhor Jesus a respeito do que haveria de acontecer com Israel. Mas a palavra que nós lemos, queridos irmãos, ela diz que o Senhor Jesus respondeu para eles que não cabia a eles saber das estações, dos tempos que Deus já havia determinado pelo seu próprio poder. Porque muitas das vezes é assim em nossas vidas. Nós queremos questionar Deus, por que disso, por que daquilo. Mas os apóstolos tiveram essa resposta do Senhor Jesus. Não convém a vocês saber das estações que o próprio Deus estabeleceu pelo seu poder. Em seguida, Jesus dá uma ordem para eles: mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, naquele momento de decisão, de preocupação dos apóstolos, o Senhor Jesus dá para eles uma receita que, se todos nós voltarmos o nosso coração para essa receita que o Senhor Jesus Cristo deu,
nós sempre vamos ter motivos de sobra para servir a Deus com alegria e propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele deve ser, queridos irmãos, clamado, pedido, buscado, mais do que o nosso alimento cotidiano. Eu quero perguntar para você nessa noite, e para mim também, você está buscando o poder dos céus? Você está buscando poder celestial para a sua vida? A mensagem essa noite é essa. Você está buscando o poder celestial nesta noite para a sua vida? Qual tem sido o direcionamento do seu coração com relação às coisas do reino de Deus? Qual tem sido? Porque a Bíblia é muito clara. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, o espiritual também tem que ser saciado. O salmista Davi, no Salmo 23, ele disse assim: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Tem muitas pessoas que querem ter o cálice transbordando, mas não quer serem ungidos, né? Vai transbordar não. Não transborda não. Tem que ser ungido. Então o Senhor Jesus deixa a receita para eles. Fique em Jerusalém. Por quê? Porque é lá que vai ser derramado o poder celestial. Fica lá. Jerusalém, queridos, é um retrato da igreja. Nós chegamos a uma conclusão dos nossos dias, que as pessoas, muitos de nós, não estamos buscando mais o poder celestial. Qual é o primeiro sinal, irmão Léo, quando a igreja está buscando o poder celestial? É quando você olhar e ver esses bancos cheios. Por quê? Porque o poder, primeiro, ele desceu aonde? Em Jerusalém. É aqui. Primeiro aqui. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles voltam para Jerusalém e se reúnem no cenáculo. Eles estavam no cenáculo reunidos. E a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, vai dizer que depois de vários dias de oração constante, a Bíblia diz que Deus derrama o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles ouvem um som como de um vento veemente e impetuoso que enche toda a casa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles olham e vê sobre eles descendo como línguas repartidas como de fogo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o ponto de partida dessa mensagem para nós nessa noite, meus irmãos, é esse. É tempo de nós buscarmos o poder do Espírito Santo. É tempo. É tempo de nós enchermos do Espírito Santo. É tempo de nós desejarmos o Espírito Santo. É tempo de nós clamarmos. É tempo de nós buscarmos profundamente
o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que foi algo extraordinário. Eles receberam o dom. Eles falaram em mistério, falaram em outras línguas. E a Bíblia Sagrada vai dizer, queridos irmãos, que naquele dia, o apóstolo São Pedro faz o seu primeiro discurso. Porque a Bíblia diz que foi algo tão extraordinário que eles começaram a falar em outras línguas. E a cidade de Jerusalém estava cheia de visitantes, porque era a festa do Pentecoste. E a Bíblia diz que quando eles viram os apóstolos falando em outras línguas, eles disseram: esses homens só podem estar embriagados. Mas a palavra de Deus diz que Pedro levanta e fala: varões galileus, nós não estamos embriagados, mas nós estamos cheios da promessa de Deus que foi profetizada pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Sonhar, muitas das vezes na ótica humana, é para jovem, é para adolescente, mas a promessa de Deus em derramar o Espírito Santo sobre nós, até os velhos sonharão, até os velhos terão esperança novamente. Por quê, queridos? Por causa do poder do Espírito Santo que haveria de ser derramado. Então a Bíblia diz que naquele momento houve uma convenção em massa tão grande que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Uma demonstração, queridos irmãos, de que o que faz as pessoas converterem é o poder de Deus sobre nossas vidas. É a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Você só está aqui nesta noite porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Você só está aqui nesta noite porque o Espírito Santo trouxe você aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Ele te trouxe aqui hoje. Ele quer você aqui. Ele te plantou aqui. É aqui. Essa vontade que você tem de orar é o Espírito Santo. A vontade que você tem de ler a Bíblia é o Espírito Santo. Se Deus tirasse de nós o Espírito Santo, muitos de nós estaríamos no boteco agora, tomando uma. Wander? Fumando. Outros prostituindo. Outros lá na esquina vendendo droga. Você passou na rua e viu esse cenário? Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós estávamos lá. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Não é não. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. É a obra dele. Por isso eu te digo, clame pelo Espírito Santo.
Busque por Ele. O Senhor Jesus disse que aquele que bate, a porta o quê? Abre. Aquele que busca, encontra. Né? Aquele que procura, encontra. O que pede, recebe. Aí ele fala assim, ó. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Não é assim? Aí ele fala, quanto mais o vosso Pai Celestial vos não dará boas coisas. E aí ele fala assim, ó, buscai o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que foi uma salvação de almas extraordinária. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus aquele dia. Queridos irmãos, o Evangelho estava crescendo de uma forma tão gloriosa, Wander, que chamou a atenção das autoridades. Os apóstolos perguntando a Jesus o que ia acontecer com Jerusalém. De repente, quando o Espírito glorioso de Deus desce, que eles começam a pregar o Evangelho, que as almas começam a converter, a Bíblia diz que o rei lá no trono fica incomodado. Agora quem não era visto, recebe toda a atenção. Por quê? Por causa do poder celestial. O poder de Deus que transforma. A Bíblia diz que os apóstolos Pedro e João vai subindo para o templo, à tardezinha, à 9h, 3h da tarde, e lá estava o paralítico da Porta Formosa. Um homem sentado na beira do templo, na porta do templo, que já tinha muitos anos, pedindo esmolas. E aí Pedro e João olha para ele e diz, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele paralítico, irmãos, ele levanta, a Bíblia diz que ele dá um salto. Templo cheio. Ele entra gritando, irmão Antônio. A Bíblia diz que já era um homem de idade, já de idade avançada. Todos param. A Bíblia diz que eles fitam os olhos de Pedro e João. Eles deveriam estar atentos ao que estava acontecendo ali dentro do templo, mas quando essa grandeza ocorreu, aqueles que não tinham, aqueles que ninguém enxergava, agora toma notoriedade. Eles começam a olhar para Pedro e João. A Bíblia diz que eles caminham para o alpendre chamado de Salomão, que era nas laterais do templo. E a multidão vai atrás, para saber o que estava acontecendo. Aí Pedro olha para eles e fala assim, irmãos, não foi porque nós somos santos demais que esse moço foi curado. Não foi pelas nossas próprias virtudes, mas foi pelo poder de Deus. Foi pelo poder de Deus que esse homem recebeu saúde. Foi pelo poder de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a cena se repete. Agora, foram quase 5.000 almas. 2 pregações, Lucas. 5.000 e 3.000, 8.000 pessoas. Dentro de poucos dias, Elias,
a igreja deu um salto de 500 almas para quase 10 mil, irmão Antônio. Por quê? Poder do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, queridos irmãos, não há crescimento, não há progresso, não há poder, não há. Sem o Espírito Santo não há esperança. Muitas coisas o dinheiro resolve. Né, Wander? Resolve. Você vai lá e compra, você vai lá e adquire. Mas tem coisas que é só com o Espírito Santo. A esperança. Irmã Lúcia, eles adquiriram da parte do Espírito Santo uma esperança tão forte que eles não tinham medo nem da morte. Não tinha medo. A Bíblia diz que eles tinham prazer e alegria em ser chicoteados por causa do nome de Jesus. Como é que uma pessoa vai se alegrar tomando chicotadas? Mas quando o Espírito Santo está na história, até a tristeza salta de alegria. Ele é o Consolador amado. Ele é o Consolador amado. A Bíblia diz em Ezequiel 47 que o Senhor dá uma visão a Ezequiel. E Ezequiel vê um dos príncipes de Deus descendo com uma trena para medir uma cana. E ele mede 1000 côvados, 500 metros. E a Bíblia diz que Ezequiel entra e as águas dá nos artérios. Depois ele mede mais 1000 côvados. E Ezequiel vai e as águas chegam nos tornozelos. Depois ele mede mais 500. E a Bíblia diz que se forma um rio grande. Ezequiel não dá conta mais de andar, ele tem que nadar. Oh, aleluia! Em qual fase você está? Você está nos artérios, nas cinturas, ou você está nadando? Tem que buscar, irmãos. Nós temos que buscar. É Ele. Ele é quem vai resolver sua vida. É Ele. O Espírito Santo. É Ele que faz. É Ele que atende às orações. E a igreja explode. Cresce de uma forma fantástica. A Bíblia diz que veio a perseguição. E a Bíblia diz que um dos diáconos, chamado Filipe, desce para Samaria. Foi uma coisa extraordinária, fantástica. Porque quando Filipe chega em Samaria, a Bíblia diz que todos aceitaram o Evangelho. Todos. Era uma coisa tão tremenda que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Se alguém tivesse enfermo e passasse na sombra de Pedro, aquele era curado da sua enfermidade. Olha só. Filipe chega em Samaria, e a Bíblia diz que lá está um homem chamado Bar Jesus. Era um mágico.
A Bíblia diz que eles adoravam aquele moço pensando que ele era uma pessoa de Deus. Só que ele era mágico, ele enganava as pessoas. Mas quando Filipe chega pregando o evangelho, a coisa foi tão forte que até Bar Jesus aceitou o evangelho. Até o mágico virou crente. Porque Deus, ele transforma aquilo que não é real, meus queridos irmãos. Ele traz à tona. Mas tem que ter poder celestial. Então, o Espírito Santo, ele é o promotor de todas as grandezas que você vê descrito na Bíblia Sagrada. Ele é o promotor. Se eu fosse você, eu buscava ele essa noite. Espírito Santo, eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida diferente. O Espírito Santo é o promotor de todas as defesas das nossas vidas. Ele faz um homem inútil virar um guerreiro extraordinário. Imagina, Sansão, um homem comum. Mas quando o Espírito de Deus sobrevinha sobre a vida de Sansão, a Bíblia diz que de uma vez com a queixada de jumento, ele matou 1000. Já pensou? 1000 soldados. Isso é difícil até com fuzil, irmãos. Né? Ele matou com uma queixada de jumento. Por quê? Poder de Deus. Você vai vencer seus inimigos espirituais pelo poder de Deus. Só o Espírito Santo nos dá a capacidade de vencer. Não pensa você que você é esperto, é santo demais. Não. Nós estamos de pé porque Ele nos sustenta. Ele nos ergue com suas mãos fortes. O Espírito de Deus, o dono da igreja de São Marcos, o dono da minha vida, o dono da sua vida. Então a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, ela descreve o crescimento da igreja dessa forma. Foi uma coisa espantosa. E ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que havia ali em Antioquia aquela igreja onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Havia doutores, havia homens gabaritados, conhecedores do Evangelho. Talvez eles pudessem virar um para o outro e falar assim: vai Saulo, né, Vanderlei? Você é cheio de conhecimento. Vai, Manaém. Só nego gabaritado. Mas eles não foram. A Bíblia diz que eles estavam ali em oração. E alguém levanta. Quem levanta? O Espírito Santo. O Espírito Santo levanta e diz: olha,
apartai para mim a Saulo e Barnabé para uma obra específica que eu os tenho chamado. Você ainda crê no ministério de Deus na sua vida? Sim ou não? Ou você acha que está velho demais? Ou você acha que não pode, que não tem sabedoria? Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo que capacita, que chama, ele está aqui nessa noite. É ele que chama. E ele chama Saulo e Barnabé para uma obra específica. E Saulo foi o grande Paulo que nós conhecemos. O grande missionário da igreja gentia, dos gentios. Então eu quero dizer para você nessa noite que talvez você nem nota ele do seu lado. Talvez você nem preocupa em ter comunhão com ele. Mas ele sempre quis te ajudar. Sempre quis. O Espírito Santo, ele sempre quis te ajudar. Para um pouquinho. E clame por ele. Ele deu a ordem. Separa para mim. Separa. Isso demonstrando para nós que se trata de uma pessoa. Como o Pai, o Filho. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o quê? Outro Consolador. Nós temos um Consolador, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Hoje você vai sair daqui buscando por Ele. Hoje você vai sair daqui clamando por Ele. Para que a sua vida seja avivada. Tem quanto tempo que você não evangeliza ninguém mais? Hã? Quanto tempo? Que você não sente vontade de evangelizar ninguém. Só de falar mal. Né? Hoje nós estamos numa facilidade de falar mal dos outros, né? Mas e evangelizar? Por que será? Porque falta a relação com o Espírito Santo de Deus. Crente cheio do Espírito Santo, o coração dele só pensa em duas coisas: almas e céu. Hã? Lembra de Paulo? Viver para mim é lucro e morrer é ganho. Por quê? Se estava vivo, estava pregando. Se morresse, ia para o céu. Mas hoje nós arrumamos 1000 motivos para viver a nossa vida do jeito que nós bem queremos. Muitas das vezes. Mas nessa noite, o Senhor nos deu essa palavra. Pensa no Espírito Santo. Pensa. Pensa no poder celestial. Eu quase que te suplico nessa noite. Eu quase que te peço encarecidamente nessa noite. Clame o Espírito Santo. Clame o Espírito Santo.
Clame o Espírito Santo. Você vai ouvir essa voz a semana toda. Clame o Espírito Santo. Clame. Peça a Ele. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus disse a Moisés: Moisés, toda manhã você tira a cinza do altar, porque a cinza sufoca o fogo e apaga o fogo. Tira a cinza do altar toda manhã. Fala com os filhos de Arão para ter esse cuidado de tirar a cinza toda manhã. Porque o fogo, Moisés, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quantos vai tirar a cinza? Amém, queridos? Eu quero agradecer por essa oportunidade. E que os irmãos continuem orando por nós. E um abraço aos irmãos que, com tanto carinho, têm nos visto pelas redes sociais. Eu estou encontrando com os irmãos na rua, os irmãos estão falando, estou vendo suas mensagens lá no São Marcos. Né, Elias? Pastor Scofield. Então, tem gente assistindo sim. Tá? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Coloca a sua mão assim, ó, no peito, assim, ó. E nessa noite nós vamos pedir o Espírito Santo. Senhor, eu te glorifico pela sua palavra, meu Pai. Eu te glorifico pela sua misericórdia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, meu Senhor. Acende, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda a tirar a cinza do nosso altar nesta noite. Meu Deus, derrama sobre nosso altar a cada dia o fogo celestial, meu Senhor. O poder, a unção gloriosa do teu bendito Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos o teu nome nesta noite, meu Senhor. Nos dá essa compreensão, nos dá esse entendimento, nos dá essa sabedoria, essa excelência de sabedoria, que é, Senhor Deus, clamar pelo Espírito Santo. Derrama sobre nossos filhos, derrama sobre nossos ministérios, derrama, Senhor, sobre nossa família, sobre nossa casa, derrama sobre nossas vidas, ó Pai, a sua unção, o seu Espírito, meu Pai, o seu renovo, o seu avivamento, o seu batismo, os seus dons, a sua capacitação, meu Deus. É o que clamamos a Ti nesta noite, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E Te agradecemos pela grande vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós já estamos no final do nosso trabalho. Eu quero convidar aqui à frente o nosso irmão Vanderlei, que vai estar orando, finalizando este trabalho. Enquanto ele se aproxima, queremos avisar que amanhã teremos oração matutino, de 7 às 8, né, irmão Vanderlei? Na direção do nosso irmão Vanderlei. E na quinta-feira, a partir de 14 horas, círculo de oração. E à noite, um grande culto, aqui com toda a igreja. E no próximo domingo, irmãos, fechamento da nossa lição. Sábado,
com o departamento infantil, né, às 14 horas, os pais trazerem as crianças, né, como é ensinado na palavra de Deus. Ensina o seu filho no caminho, tá? E quero dizer a alguns pais aqui que não nos conhecem desde criança, foi pela irmã Lourdes trazer a gente aqui na igreja que nós estamos aqui até hoje, e pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo impulsionou ela para trazer os filhos para a casa do Senhor, tá? E quando for à noite, um grande trabalho, conexão com os jovens aqui, às 19 horas, tá? E no domingo, nós teremos o fechamento do nosso trimestre, uma escola dominical abençoada, né, presbítero? Né? Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Vai ter um café da manhã recheado, né? A lista ali, os irmãos ajudaram a trazer alguma coisinha para o café da manhã, tá? E a partir das 18 horas, no domingo, um grande culto com toda a igreja. Eu os convido a se colocar de pé, especialmente, irmão Adilson. No início do trabalho, nós estivemos orando pelo irmão, e agora eu quero pedir, irmão Vanderlei, mais uma vez, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que conforte toda a família do nosso irmão Adilson. Amém? Perdeu mais um irmão, né? No mês passado eu perdi um casal de sobrinhos, né? Em menos de uma semana, que um foi enterrado na sexta e outro na terça, né? O irmão Adilson, em uma semana também perdeu 2 irmãos. Que Deus conforte cada um dos irmãos da sua família. A paz do Senhor para a igreja. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, Deus de misericórdia e de bondade, Pai Santo, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo, Senhor, a consolação do Espírito Santo sobre a vida do irmão Adilson Meira, Pai, que perdeu essas pessoas, seus irmãos, para a enfermidade. Mas sabemos que o Senhor é aquele que conforta. O Senhor Jesus é aquele que diz, não chores, aleluia. Há uma esperança viva no coração do crente. Senhor, conforta os corações. Também nos prepara para logo mais amanhã, Jesus, pela manhã estávamos na oração aqui. Logo, Senhor, mais na quinta-feira à tarde também teremos o trabalho, dá-nos a Tua graça. Prepara-nos, Senhor, para estar cada dia na Tua casa, na Tua presença. Senhor, que esta chama venha arder em nosso coração, este desejo, e ser cheios do Espírito, aleluia, glória a Deus. Abençoa todos os familiares, Jesus, todos aqueles que estão agora assistindo este trabalho, participando ativamente através do Facebook, através das redes sociais. Abençoa, Pai, a todos. Nós oramos e agradecemos desde já esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça do Senhor, a sublime e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos.